Olá, meu nome é Débora Nachmanovic, eu sou mestranda em Criminologia pela USP, sob orientação do professor Maurício Dieter, e sou advogada criminal. Eu agradeço muito a oportunidade de participar ao lado de grandes professores desse curso de Criminologia, que está analisando essa incrível e recente obra do professor Juarez Cirino dos Santos, Criminologia, Introdução para a Crítica da Economia da Punição. A mim, coube expor a vocês o capítulo sobre as teorias multifatoriais na criminologia, apresentadas pelo professor Juarez, dentro do espectro positivista da criminologia. Isso porque esses pesquisadores ainda estavam e estão muito arraigados em explicações sobre o crime centradas no sujeito e não naquelas que tomam como objeto de estudo o sistema de justiça criminal, que serão inauguradas pelo Labeling Approach, tema da próxima aula. As explicações criminológicas multifatoriais, portanto, são parte da ideia de que você não pode explicar o comportamento criminoso por uma só causa, uma hipótese, que você precisa de um conjunto de fatores para explicação, que envolvam a personalidade, a aprendizagem, socialização, estigmatização e por aí vai. Ou seja, dificilmente será uma relação de causalidade direta e específica, mas um conjunto de fatores. Assim, é uma tentativa de integração de várias abordagens para explicar as causas do crime, do comportamento criminoso, se propondo como mais abrangentes do que teorias específicas, aquelas chamadas de microcriminológicas ou de médio alcance, como algumas das que foram apresentadas nas últimas aulas, inclusive. Ainda assim, apresentam uma compreensão insuficiente e às vezes muito específica de comportamentos desviantes, principalmente porque ignoram que o homem é um ser social. As teorias multifatoriais, então, trabalham com o método positivista de ciência social e pretendem integrar as abordagens biológica, psiquiátrica, psicológica, psicanalítica, genética e sociológica sobre crime e controle social. Um exemplo citado pelo professor foi a pesquisa do casal Eleanor e Sheldon Glueck, feita com 1.000 jovens para identificar as causas da criminalidade juvenil. Sobre as pesquisas do casal Glueck, que são, em boa parte, um estudo positivista, a primeira parte da tese do professor Dieter, inclusive, é bastante explicativa. O objetivo do professor Juarez era demonstrar a natureza ahistórica das explicações multifatoriais para a violência individual. Mas como era impossível fazer um exame detalhado dessas pesquisas, que conjugam múltiplos fatores do comportamento humano, o professor Juarez escolheu analisar para o livro do trabalho o trabalho de dois pesquisadores que se enquadram no multifatorialismo. O Jean Pinatel, em uma abordagem mais psicológica, e o Denis Szabó, em uma abordagem mais sociológica. Para Pinatel, então, o crime é um conflito entre o sujeito e o grupo social, e o comportamento violento teria origens na agressividade interna do sujeito, seja como uma pulsão motriz para domínio das condições materiais da vida, seja como uma agressividade destruidora decorrente da personalidade do sujeito. A gente vê que são ideias bastante da psicanálise, né? E essa agressividade pode se dar pela busca do prazer, evitação do sofrimento, que é uma ideia que já vem da criminologia clássica, como vimos na aula do professor Ricardo Glockner, por exemplo, e também pelo instinto natural de combate, que é uma explicação etológica de conservação da espécie para a realização de fins na vida afetiva, ou seja, é uma explicação com origem no comportamento animal. Processos psicofisiológicos e psicopatológicos explicariam a agressividade. E nesse ponto, o professor aponta a influência da criminologia clínica e biológica, representada por Benigno di Tullio, que foi um psiquiatra italiano que se apresentava como novo Lombroso. E apesar de dizer que haveria uma pluricausalidade no comportamento criminoso, entre características hereditárias, congênitas ou adquiridas, a prática dele era um verdadeiro paradoxo, pois de um lado apresentava uma criminologia absolutamente determinista, de predisposição biológica disfarçada dessa pluricausalidade, aplicada por um direito penal da culpabilidade do livre-arbítrio. Então, inclusive, tem um texto do Máximo Soso que conta que Benigno promoveu um congresso de criminologia em Buenos Aires, claramente de inspiração positivista, mostrando o peso dessa criminologia na América Latina e o problema da importação acrítica de teorias, que, veja bem, era basicamente o que ele estava fazendo. Retomando, para Pinatel, então, a personalidade é a conjugação de fatores inatos e adquiridos pelo ambiente, seja pela família, ecologia da cidade, economia, cultura e política.
Na personalidade criminosa, existiriam traços centrais relacionados com a propensão ao crime ou periculosidade, refletidos no egocentrismo, na instabilidade, agressividade e indiferença afetiva. Daí a importância da criminologia clínica como a ciência auxiliar de diagnóstico, prognóstico e tratamento. E para Pinatel, o crime é um produto de fatores biológicos, psicológicos e sociais, e a reação social pode ter um efeito de prevenção da reincidência. Mas a pergunta que ele coloca, o Pinatel, é: por que essa personalidade passa ao ato do crime e outras não? E ele responde que há tendências de acordo com os tipos gerais de temperamento, que poderiam ser pícnico, onde o crime é pouco frequente, mas a cólera pode produzir violência, leptossomático, em que há uma tendência a reincidir, e o atlético, onde há violência brutal. O temperamento seria complementado por outras condições de destemor ao castigo, como a desconsideração da lei, o dinamismo, a insensibilidade e a indiferença com a vítima. A agressividade ou temperamento seriam, portanto, componente ativo, e o egocentrismo, a instabilidade e a indiferença afetiva seriam os componentes passivos que acabariam por não frear o comportamento, neutralizando a inibição da passagem ao ato delinquente. Então, essa é a diferença entre esses dois grupos. Isso porque a pulsão motriz natural do homem seria de imitar o criminoso, de acordo com ele. Pinatel conclui em uma equação: as condições têm que ser mais favoráveis que as inibições ao ato criminoso. Nesse ponto, se vê uma influência de ideias bastante ultrapassadas hoje em dia, de Ernest Kretschmer, por exemplo, que classificava pela endocrinologia os tipos corporais tendentes ao crime, e de Kurt Schneider, que fez classificações dos psicopatas. Esse tipo de determinismo pela constituição da pessoa se dizia diferente do positivismo por não teorizar, mas supostamente auxiliar o diagnóstico e classificação dos criminosos, em uma criminologia explicativa da anormalidade. Pinatel também teria uma grande crença na função de prevenção geral e especial da pena, explicando ainda que a insegurança decorrente da escalada de violência resultaria na permissão da legítima defesa, reivindicando também uma repressão cruel. Algo que, infelizmente, a gente vê bastante presente hoje ainda. Ao mesmo tempo que ele explica que a indiferença com a vítima é uma das coisas que levaria determinada pessoa a cometer o ato criminoso, esse mesmo sentimento de indiferença é o que orienta a própria rejeição da sociedade pelo delinquente, porque a sociedade teria se organizado pela defesa e não pela simpatia. E isso cria uma ligação, um liame entre essa sociedade criminosa e a sociedade repressiva. Indo para o segundo autor, que é o Denis Szabó, Juarez apresenta a tese sobre a agressão e a violência, as distinguindo assim: a agressão é produzida por causas biológicas e socioculturais, e a violência é um instrumento de ação, é um fato, que pode ser vários tipos. Vamos lá, eles. Biológico, onde o instinto é motivação e decorre da agressividade originada na testosterona, em hormônios. Sociológico, decorrente do regime socioeconômico, explicando que a agressão pode ser individual, dentro do Estado, ou um instrumento de política externa, como as guerras, por exemplo. Pode ser um fato genético, pois as guerras teriam selecionado os mais capazes em organização cerebral e contenção emotiva. A violência também pode ser um fato semiológico, indicando a linguagem como elemento de controle da violência. Pode ser um fato moral, como componente das emoções, e a indignação é uma manifestação de revolta contra injustiças da vida. E, por fim, a violência também pode ser um fato psicológico, destacando que a obediência pode gerar reações condicionadoras da violência. Szabó conclui com uma explicação antropológica unitária para a violência, a definindo como a resultante da interação dos sistemas genético, cerebral e ecológico, com destaque à integração cerebral. Então, dá para ver, entender por que ele se diz multifatorial. Há sempre mais de uma variante para o resultado. Um ponto curioso é que na aula magna, o professor Juarez fez um apontamento sobre a criminologia de Szabó ser conservadora, ainda que ele fosse progressista, mencionando que ele frequentava os congressos latino-americanos de criminologia e tal.
E a esse propósito, há um texto dele, de 1975, que são notas de leitura do livro The New Criminology, em que ele faz duras críticas ao livro, apesar de também elogiar os autores. E uma das críticas diz respeito a supostas simplificações e inconsistências sobre assuntos complexos que seriam resultado de um maniqueísmo intelectual e moral. Então, Szabó chama o texto de Taylor Walton Young de esquematismo panfletário. Voltando. O capítulo finaliza com a crítica de que esses tipos de explicação e pesquisas multifatoriais sobre a violência individual ocultam e legitimam a exploração do homem como sendo a origem primária da violência social. A conclusão que o professor Juarez transmite é certeira. Ele aponta que os problemas das teorias multifatoriais, apesar de apresentarem explicações para alguns crimes, é a incapacidade de mostrar quais circunstâncias e quais fatores são relevantes como explicação e qual o peso de cada um desses fatores nessa relação multifatorial. Além disso, apesar do requinte descritivo dessas pesquisas, elas acabam por se tornar conservadoras e excluem condicionamentos históricos sociais ligados ao conjunto das relações sociais, como descrito por Marx, ou seja, relações materiais de produção e reprodução ideológica da formação social, como sendo determinações primárias da natureza humana. Assim, acabam por legitimar as relações injustas e desiguais de exploração e dominação. Nota-se, portanto, que no multifatorialismo há uma forte influência da abordagem etiológica, como as pesquisas instintuais, endócrinas, hereditárias e psicológicas. É importante lembrarmos que as teorias podem ser simultâneas e não lineares, e o livro, apesar de ser formado por capítulos consecutivos, não apresenta necessariamente uma diacronia da criminologia. Bem, por mais que a escolha do professor Juarez Cirino dos Santos tenha sido de destrinchar o capítulo apontando dois autores, diversos pesquisadores podem ser encaixados nas teorias multifatoriais, que é basicamente uma criminologia explicativa. Assim, as causas do crime podem ser a soma de uma característica biológica do delinquente com uma influência social, ou o resultado de aprendizado com uma ausência de cuidado na infância, mas que podem depender de uma característica genética ou de uma vitimização anterior e por aí vai. São, de verdade, pesquisas muito instigantes e que ainda continuam se desenvolvendo. Muitos pesquisadores dessa linha, apesar de partirem de fatores muito diversos para explicações, como a genética, ambiente, disposição, moralidade, psicologia, se assemelham por partir de um ponto que se pretende mais neutro. Assim, isso porque, ao contrário da regressão causal que a gente via no positivismo clássico, que buscava o criminoso e a partir daí fazia testes e as análises biopsicofísicas, no multifatorialismo pretende-se inverter essa lógica. Eles testam parâmetros para definir ou prever o criminoso. Ainda assim, o foco continua no indivíduo. Por exemplo, nós temos o grupo liderado pela psicóloga americana Terry Moffitt, que indica a importância de se fazer estudos empíricos, porque os dados oficiais mostram o resultado de uma seleção. E as pesquisas feitas com presos serão necessariamente retrospectivas e não prospectivas. E daí há uma série de problemas. Então, além do viés da própria seleção, ou seja, você vai acabar analisando uma pessoa que já foi selecionada pelo sistema de justiça, a pesquisa também depende da memória humana, dessa maneira feita retrospectiva, que sabemos que é falha. Então, por exemplo, perguntar para um preso há quanto tempo começou o seu comportamento antissocial é diferente de ir registrando a evolução dos comportamentos possivelmente antissociais de um indivíduo. Por isso que a Terry Moffitt é tão conhecida no ramo da pesquisa longitudinal do desenvolvimento humano e pela metodologia do Birth Cohort, ou seja, acompanhar indivíduos ao longo da vida selecionados em uma amostra representativa da sociedade. Apesar de não terem sido os primeiros a realizar esse tipo de pesquisa, Terry e os pesquisadores do seu grupo se propõem a acompanhar 1.000 indivíduos nascidos entre 1973 e 74 na cidade de Dunedin, na Nova Zelândia. A cada lapso temporal, os pesquisadores quantificam algumas ocorrências, que são entendidas como fatores de risco, e ao longo dos anos foram verificando o que ocorria, se haveria cometimento do crime, por exemplo, ou de violência no relacionamento, e por aí vai. Dessa maneira, ela tenta verificar se, por exemplo,
Distúrbios neurológicos e influência social foram causas para o crime, ou melhor, se o crime foi sintoma de tais distúrbios. O primeiro artigo que publicou os resultados iniciais e consolidados dessa pesquisa com esse grupo de jovens é de 1993, e a Terry apresenta a classificação, uma taxonomia dos criminosos em 2 grupos. Os persistentes por toda a vida, que são os life course persistent, que iniciariam comportamentos antissociais desde os 3 anos e seriam persistentes, ou seja, não reduziriam os atos antissociais ao longo da vida, e que, de alguma forma, isso seria fruto de determinações genéticas, e também o outro grupo, que são os limitados à adolescência, ou seja, aqueles que só cometeram crimes no período da adolescência, e como jovens adultos também, como influenciados por colegas, por aceitação, pela a sua aceitação no grupo, né, e pela própria imaturidade. Além disso, ainda que muitos jovens infringam as leis, apenas alguns deles são responsáveis pela maioria dos crimes. Isso foi uma coisa que ela também destacou na pesquisa. Então, a pesquisa aponta que aproximadamente 50% das ocorrências estavam concentradas em apenas 8% dos homens e uma porcentagem similar para as mulheres. E essa é uma porcentagem que se repete de pesquisas anteriores também de birth cohort. Uma outra pesquisa dela, em um livro publicado em 2002, é sobre as diferenças entre os comportamentos antissociais entre homens e mulheres. Ela parte do pressuposto de que homens são mais antissociais que mulheres e que há uma explicação neurológica, mas também uma importante influência do contexto social nas relações. A tese dos antissociais persistentes e dos adolescentes também é aplicada nessa diferença entre os sexos, e ela aponta que as meninas que são life course são extremamente raras. Já as meninas que iniciam os comportamentos na adolescência, ela explica que isso se dá porque existe um vão de maturidade entre o amadurecimento físico das garotas, das meninas, que acontece antes do que os meninos, que faz com que elas, mas não o social, né? O amadurecimento social acontece depois. E isso faz com que ela eventualmente se associe com amigos mais velhos e com isso acabe se envolvendo em atos antissociais. Ou seja, na prática, é basicamente a teoria da associação diferencial. Mas os homens são mais agressivos e violentos que as meninas em qualquer faixa de idade. A faixa de idade em que haveria uma menor diferença dos sintomas antissociais é aos 15 anos. A exceção que ela encontra é apenas em relação ao uso de drogas e consumo de álcool, que parece ser bem similar entre os sexos, e muito curiosamente, e possivelmente polêmico, também haveria uma similaridade entre os sexos no que diz respeito à violência doméstica. E que essa agressão de homens por mulheres não seria apenas legítima defesa. Bem, originalmente, para os persistentes, ela sugeriria um acompanhamento psicológico e social durante a vida. Mas essas boas intenções não impedem e não impediram o possível uso político dessa informação para caçar e neutralizar os clientes em potencial do sistema de justiça criminal, já que eles poderiam ser identificados desde criança pela presença de alguns comportamentos antissociais, que ela chama de conduct disorder, que acontece quando tem a presença de 5 ou mais condutas problemáticas. Há uma lista de condutas, então, quando chega em 5, você tem esse distúrbio, né, essa disorder, que também é chamado de distúrbio antissocial. Há uma constante influência da natureza na pessoa, mas também da criação que ela recebeu. Ou seja, a fórmula é nature and nurture, que é a natureza e o cuidado que essa pessoa recebeu durante a vida. Felizmente, a pesquisa de Moffitt e do seu grupo de colegas continua ininterruptamente, estudando ainda hoje, a cada lapso de tempo, esse mesmo grupo de indivíduos, ajustando as conclusões e ampliando a busca por respostas para muitos outros tipos de comportamento humano. Então, por exemplo, o livro mais recente, publicado no ano passado, vai verificar hipóteses de alterações na saúde, na vida financeira, afetiva, filhos, doenças e por aí vai, incluindo muitos fatores, mais pesquisas genéticas e interações ambientais. Além disso, as próprias teorias sobre os criminosos persistentes e os limitados à adolescência também evoluíram e as categorias se suavizaram conforme a pesquisa foi angariando mais dados daqueles indivíduos, aquele grupo de 1.000 indivíduos. São 1.037, se eu não me engano. No livro mais recente, ela menciona que quando ela criou essa teoria,
foi necessário para colocar ordem no caos empírico, né? Essa taxonomia. Então, ela já vê que está suavizando bastante essa questão de classificação fechada de dois grupos. Ainda assim, esse tipo de teoria, por muitas vezes, acabou por legitimar e oferecer subsídios à repressão penal, inclusive uma repressão ao estilo do filme Minority Report, que, ou seja, antes mesmo de acontecer alguma coisa, porque existe uma probabilidade de que essa determinada característica do jovem leve ao crime, preveja o crime. Aliás, um dos maiores cuidados do grupo dela hoje é o de frisar como não é determinista o resultado de nenhum dos fatores pesquisados, mas são apenas correlações de estatística. E isso é um ponto que mudou muito dos anos 90 para cá, nesse tipo de pesquisa. Eles frisam que eles são apenas watchers, né? Eles apenas assistem e não interveners, eles não intervêm, eles não devem intervir, eles apenas assistem. A visão defendida por Jay Belsky, que é o autor principal dessa obra que eu estou comentando, lançada no ano passado, de que as intervenções quando crianças não necessariamente garantem um efeito permanente, porque o desenvolvimento humano tem essa natureza probabilística. Isso porque antes, com as boas intenções de prevenção, pelo determinismo do comportamento, algumas intervenções podiam ser muito perigosas e violentas com a individualidade do sujeito. As pesquisas como as do grupo de Terry já fazem hoje muitas ressalvas a essas intervenções e ao condutismo, aos quais as pesquisas causais podem resultar, podem levar. Mas o seu trabalho, ainda que involuntariamente, foi fundamental para reforçar a ideia de criminosos incorrigíveis, ou seja, os persistentes ao longo da vida, que é uma ideia que já tinha grande inserção nas pesquisas biopsicológicas, e ainda hoje suporta a existência de exames criminológicos na execução penal, por exemplo, que muitas vezes acabam por impedir progressões de regime e outros benefícios com base em análise muitas vezes genéricas. Esse tipo de pesquisa também suporta políticas criminais atuariais, que serão melhores explicadas pelo próprio professor Dieter na aula sobre esse tema. Inclusive, como eu já mencionei, o professor Juarez cita a abordagem pela criminologia clínica que sustentou a explicação da agressividade como processos psicofisiológicos em Jean Pinatel. E lembra-se que a própria criminologia clínica de segunda geração se dizia multifatorial, para desvendar a motivação criminal no modelo psicossocial. Ao mesmo tempo, a explicação de Jean Pinatel de personalidades criminosas também reforça condenações e suporta a adoção de medidas de segurança, pois indica que a agressividade e a impulsividade são inerentes aos ditos débeis mentais e aos portadores de síndromes genéticas masculinas, as XXY e XYY, e desenha traços de propensão ao crime, uma periculosidade que precisaria de diagnóstico, prognóstico e tratamento, ignorando a totalidade das relações no próprio cárcere, inclusive. Há um outro livro que a Moffitt organizou com Susan Stack e Sarnoff Murnick, que é o The Causes of Crime, de 1987, e lá se trazia essa questão da intervenção e do tratamento ainda muito fortes. Por exemplo, há um capítulo sobre o controle farmacológico para o comportamento violento e outro sobre as possibilidades de cirurgias psiconeurológicas para correção de distúrbios sexuais. Mas pelo menos o autor as critica por falta de comprovação de eficácia, mas vê-se que ainda era uma ideia muito presente naquela época. Felizmente, na obra que eu citei como a mais recente do grupo de pesquisadores liderado pela Terry, esse entendimento mudou substancialmente com referências explícitas aos cuidados com intervenções direcionadas a indivíduos específicos, indicando como mais eficazes as intervenções sociais gerais, ou seja, políticas públicas de saúde, educação, cuidados com as crianças e por aí vai, que não resultam em estigmatização. Essas teorias multifatoriais, então, elas de fato pretendem integrar as abordagens que vinham sendo feitas até então, como aquelas desenvolvidas no período do pós-Segunda Guerra Mundial, as chamadas sociologias do desvio, em que as causas do crime se dão por uma socialização ou estrutura social deficiente. Nessas teorias incluídas, por exemplo, as subculturas, teorias de Sutherland e associação diferencial, que já foram explicadas nas aulas passadas pelos meus colegas. Mas, ainda que se pretenda integracionista, o multifatorialismo busca, com uma suposta neutralidade, as causas do crime, mas não explica o comportamento criminoso. Então, é bem permeado, na verdade, pela etiologia e pelo positivismo biopsicológico,
principalmente os dois nomes que foram levantados pelo professor Juarez no capítulo, com destaque a Jean Pinatel. É basicamente como se fosse uma teoria etiológica intermediária. Inclusive, Gabriel Anitua, no livro da História dos Pensamentos Criminológicos, que já foi indicado nesse curso, aponta esse caminho, pois o nome do capítulo que aborda as teorias multifatoriais é De o indivíduo e o meio da criminologia positivista ao multifatorialismo com proeminência condutista. Então, esse condutismo é uma pretensão de proporcionar um aprendizado compensatório com a detecção de comportamentos e modificação da conduta por alteração das características ambientais, seja em escolas, manicômios, prisões. A diferença entre esse condutismo e o multifatorial mais geral é que os condutistas focavam em concentrar esforços nas causas imediatas e não nas gerais. Não se analisa a estrutura que permite o comportamento acontecer. E o problema é que as tentativas de manipulação eram encobertas por um discurso pretensamente progressista e médico-científico. Essa ideia de determinismo de médicos e sociólogos era até menos positivista que os partidários do livre-arbítrio, que apoiavam o direito retributivo e criticavam medidas pré-delituais por essa razão, pois excederiam as justificativas do próprio castigo, né? Ao mesmo tempo, esses mesmos médicos propunham tratamentos gravíssimos, como castração e outras terapias, como asfixia, choques, lobotomia, por aí vai. E é esse o tipo de perigo que acompanha pesquisas que pretendiam prever crimes pela personalidade. É importante pontuar que houve uma grande evolução de todos esses estudos, como os que apresentei da Terry Moffitt, mas que ainda há uma certa persistência do desgastado paradigma positivista. Pois então, esse tipo de pesquisa serve para alguma coisa? Claro, mas são teorias muito colaborativas, elas são instrumentais, elas são acessórias, elas não conseguem validar a realidade sócio-histórica, porque a questão é que a totalidade não é a soma dos fatos, mas uma complexa determinação das determinantes no processo histórico. E é isso que as teorias multifatoriais deixam de levar em consideração. Afinal, quais crimes poderiam ser explicados por essas teorias que são ditas multifatoriais, mas que não levam em conta relações de produção, o trabalho e nem sequer aspectos raciais ou relações de sexo, com exceção daquele livro da Terry que eu mencionei? São majoritariamente os crimes violentos. Então, afinal, tanto o Pinatel, quanto o Szabó, quanto a turma da Moffitt analisam quase sempre os comportamentos que são agressivos, de violência, de reação, instinto e por aí vai. Mesmo assim, as explicações só podem ser aplicadas com muitas ressalvas. Bem, era isso que eu queria falar para vocês sobre essas teorias multifatoriais. Eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham gostado. Eu vou indicar como leitura 3 livros, porque eles são muito interessantes e conseguem mostrar a teoria multifatorial na prática em 3 fases diferentes de verdadeira evolução do pensamento. Ou seja, desde a defesa, a predestinação, a reincidência e a máxima eficiência da prevenção de crimes, até o levantamento de dados de maneira mais crítica, sempre reforçando que esses fatores de risco são meramente estatísticos, não são determinantes e que deve-se evitar a intervenção individualizada. Então, os 3 livros são The Causes of Crime, que é editado por Sarnoff Mednick, Terry Moffitt e Susan Stack. O segundo é o Sex Differences in Antisocial Behavior, pela Terry Moffitt, Avshalom Caspi, que é marido dela, Michael Rutter e Phil Silva. E o último é o The Origins of You, majoritariamente escrito por Jay Belsky, mas com toda a colaboração do mesmo grupo. Então, Avshalom Caspi, Terry Moffitt e Richie Poulton, que é o diretor do Instituto de Dunedin hoje, da pesquisa. Eu acredito que, infelizmente, não há traduções para português dessas obras, mas eu garanto que elas valem o esforço. Se não for possível ler em inglês, eu indico um livro extra, que é a própria tese do professor Maurício Dieter, porque as partes 1 e 2, elas exploram várias pesquisas que podem ser encaixadas nesse multifatorialismo e que acabaram por alimentar a política criminal atuarial, que é o nome do livro. É isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. É uma honra homenagear o professor Juarez Cirino dos Santos por tudo que ele fez e continua fazendo, tanto na criminologia quanto no direito penal, por tudo que ele representa para o avanço do pensamento crítico,
pelo ícone internacional que ele é, mas, acima de tudo, é uma alegria falar sobre o poder transformador do seu discurso criminológico. O professor Juarez Cirino tem essa capacidade de transformar pessoas, de modificar destinos. Eu mesma, após o contato com o discurso do professor Juarez Cirino, migrei da sociologia do direito para a criminologia, encontrando nela uma causa social importantíssima que eu sempre almejei, com a qual de imediato me identifiquei e que corresponde aos anseios da minha militância política desde a adolescência. Obrigada, professor Juarez Cirino, pela monumental obra científica construída e pelo afeto demonstrado diariamente em nossa convivência. Parabéns a esse extraordinário professor que merece todo o meu respeito e todos os elogios pela sua coerência entre teoria e prática.